É isso aí, torcida do Mengão, e vamos aqui, pessoal, com o Sport Center da ESPN, já deixando os créditos aos canais da ESPN Brasil. Torcedor do Mengão, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora para mais um pós-jogo do Mengão. Araújo de volante ao lado do De La Cruz. Então era um time ousado, um time indo para frente, um time com proposta ofensiva. Mas quando vira para o segundo tempo, aí é o Flamengo que decepcionou na Libertadores, é o Flamengo que no Brasileirão também teve alguns tropeços, porque mérito do Inter, cresce de produção, melhora, mas o Flamengo faz um segundo tempo bem ruim. Então foram muito distintos os tempos do Flamengo e do Inter também. Mas eu estou falando do Flamengo que jogava em casa, me mostrou muito isso. E por pouco o Internacional não empata o jogo. Até mereceu no segundo tempo empatar o jogo pelas chances que criou. A gente tá vendo agora as chances, né, do segundo tempo, aí o golaço, né, do Wesley, talvez um dos mais bonitos aí do Campeonato Brasileiro, mas a gente vai ver na sequência outros gols, que foi o gol ainda do 3-2 e os gols que foram perdidos pelo Internacional, que vinha de uma sequência de invencibilidade muito grande com o Roger, não é, André? 16, eram 15 né? 16 já, isso, né? Eram 16 partidas, e vale lembrar que o Roger, em 23 jogos, ele perdeu na estreia pro Botafogo, no Newton Santos, depois só tinha perdido uma partida pro Atlético Goianiense. Então, é assim, um excelente trabalho também do Roger. Não há a menor dúvida. É perigoso que esse resultado, por significar o fim das possibilidades de troféu para o Internacional, mude a nota na cabeça das pessoas a respeito do trabalho que o Roger vem fazendo, né? Quando, na verdade, falar em título para o Internacional ao longo de todo o Campeonato Brasileiro nunca foi algo que fez sentido e as possibilidades, matematicamente, eram muito pequenas. Sim, o Inter fez uma má partida hoje, em especial no primeiro tempo, não esteve à altura da ocasião, foi merecendo gradativamente levar mais gols do Flamengo. O resultado de 3-0 no intervalo ele reproduzia, né? Era compatível com o que acontecia em campo. No segundo tempo, o Inter mudou, teve mais atitude, pressionou o Flamengo, criou, fez 2 gols, poderia ter empatado o jogo. Eventualmente tem reclamações em relação à arbitragem, mas eu não acho que tenha sido nada fora do normal. É algo que acontece em todas as partidas, principalmente com essa nossa cultura de querer explicar o resultado pelo desempenho do árbitro e não pelo desempenho dos times. Agora, o desempenho do Roger é sensacional. Recupera o Internacional no ano, classifica, ou pelo menos coloca o Internacional numa projeção de classificação à fase de grupos da Libertadores do ano que vem, o que eu imagino, no momento em que houve mexida na comissão técnica e o Roger chegou com tanta rejeição por causa da sua história como jogador e técnico do Grêmio, pouca gente acreditou que o final do campeonato seria esse. Falar em título e agora dizer, o Inter perde a chance de ser campeão. Não é que o Inter desperdiçou alguma coisa. O Inter vem se recuperando, vem escalando a tabela. Hoje fez uma partida ruim fora de casa e perdeu merecidamente para o Flamengo. A gente tem aí os números da partida, os indicadores todos mostram a superioridade rubro-negra e a gente aproveita também para ouvir, claro, os personagens do jogo. Rubro-negros e colorados falaram após a vitória do Flamengo no Maracanã. São 13 jogos à frente do Flamengo, com 8 vitórias, 4 empates e uma única derrota. Inclusive, o time está há 10 jogos sem perder. Queria que você comentasse um pouquinho sobre a atuação da equipe hoje, que foi muito superior, principalmente, teve uma grande atuação, principalmente no primeiro tempo, e até acabou quebrando aí a sequência de 16 jogos de invencibilidade do Inter. Tô muito feliz pela vitória, foi um grande jogo. Um adversário à altura, que estava brigando pelo título, mas existe essa comunhão, essa sinergia com a torcida, os jogadores comprometidos durante a semana em todos os treinamentos, fizeram um jogo impecável, seguiram o plano de jogo de maneira perfeita e acho que fomos justos, não tenho certeza que fomos justos vencedores dessa grande partida. Pelo que me falaram, o Inter foi a primeira vez que o Inter tomou 3 gols no Brasileiro, não confirmo esse dado, mas me falaram. E como você falou, 15 jogos sem perder, não é fácil, né? Parece fácil, porque porque nós somos o Flamengo, porque estamos no Maracanã, então muitas vezes a gente dá é natural uma vitória assim, e não é natural.
Não é tão fácil, eu falo, não é fácil. Sempre é difícil e por isso que eu valorizo tanto o esforço dos meus jogadores, do que eles fizeram durante a semana, da mobilização que eles tiveram para o jogo, e se viu perfeitamente o desempenho depois deles no campo. Felipe, aqui, lá em Fortaleza, você me falava que, independente de chance de título, poderia te cobrar que a equipe jogaria com vontade até o final e hoje, realmente, o Flamengo consegue jogar com essa vontade. E tem um jogador que hoje não conseguiu ir tão bem assim, que é o Alcaraz, mas é um jogador de muito prestígio, porque ninguém joga na Itália, ninguém joga na Inglaterra, ninguém é comprado por um clube aí no Brasil por mais de 100 milhões se não tiver muita qualidade. O que você identifica nesse jogador? O que você acha que pode ser trabalhado para que o Alcaraz melhore e consiga mostrar o futebol que a gente sabe que ele tem? Um jogador que, primeiramente, dá tudo pelo time, né? A gente vê o esforço dele, cada vez que ele erra ou perde uma bola, a gente vê que ele tenta de novo, ele não se esconde do jogo, ele é um cara com muita força e, obviamente, que não está no seu melhor momento, mas é um jogador que dá tudo. E esses jogadores, todo jogador passa por fases boas, fases ruins, fases melhores, de muita confiança, onde até as jogadas que você erra acabam dando certo, e tem fases que você não está no teu melhor momento. Ele não está passando por uma fase horrível, né? Mas ele... Por quê? Porque ele trabalha, porque ele treina muito, porque ele presta... É isso aí, torcida do Mengão, e vamos aqui para mais uma notícia. Wesley quebra recorde no Flamengo após jogo contra o Internacional. Wesley se tornou titular e peça fundamental para Felipe Luiz no Flamengo desde a promoção do treinador no final de setembro. Assim, o lateral passou a aproveitar as oportunidades de forma positiva. Dessa forma, o jovem quebrou um recorde pelo time rubro-negro na vitória por 3-2 neste domingo. Isso porque o Wesley se tornou o primeiro jogador do Flamengo a registrar pelo menos 9 desarmes e 4 interceptações em uma partida do Brasileirão desde o início do registro desses dados em 2019. A informação é do perfil DataFoot. Na partida contra o Internacional neste domingo, Wesley alcançou esses números além de vencer 16 dos 20 duelos disputados com um aproveitamento de 60%. Por fim, o lateral do Flamengo obteve 14 ações defensivas e acertou 92% dos passes. Com a ajuda de Wesley, o Flamengo derrotou o Internacional por 3-2 no Maracanã. O time rubro-negro abriu 3-0 com gols de Léo Ortiz e 2 de Michael. Contudo, a equipe gaúcha diminuiu com Wesley e Ener Valencia no segundo tempo. Porém, o mais querido segurou o resultado. Com Wesley à disposição, o Flamengo se prepara para as últimas 2 partidas da temporada. O mais querido encara o Criciúma na quarta-feira às 20 horas, horário de Brasília, no estádio Heriberto Rios. E o duelo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. É isso aí, torcida do Mengão. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.